Temos o prazer de estar recebendo no nosso Enfoque Regional dois novos secretários da administração da Prefeitura, do prefeito Clodoaldo Gazeta, e que pela primeira vez estão aqui nos estúdios, após serem empossados, para falar das suas atividades, dos seus planos, das suas ações, para mostrar um pouco quem são eles, enfim. Nós queremos desejar a ambos um bom trabalho, boas-vindas e que nós possamos conversar sobre aquilo que o município realmente esteja necessitando do trabalho e da colaboração de vocês. Sejam bem-vindos aos estúdios da TV Prevê, esperamos revê-los em outras oportunidades. Começar por você, Letícia Kirchner, que é a secretária de Planejamento de Bauru. Fale um pouquinho de você, do seu currículo, da sua vida, o que é que você já fez. Perfeito. Uma coisa eu posso ter certeza, é uma moça muito bonita, viu? Obrigada. Bom, eu sou arquiteta, com a minha formação baseada em experiências práticas na área de planejamento urbano, tá? Venho de uma atuação do terceiro setor e, em alguns momentos, da iniciativa privada, mas sempre voltada a trabalho de interesse público, tá? Então, minha experiência ao longo dos últimos 10 anos foram em projetos multidisciplinares na área de habitação, na área de regularização fundiária, na área de cadastro multifinalitário, na parte de GEL, tá? E justamente eu acho que esse perfil mais técnico que eu tento trazer para dentro da secretaria, tá? Dentro de uma visão de planejamento, da gente reforçar, da gente fazer um investimento nas ações de planejamento urbano, tá? Para atender as demandas da cidade. Tá certo? Você vem da experiência privada, você não teve nenhuma experiência pública ainda? Na realidade, a minha atuação principal é dentro do terceiro setor, que são entidades que prestam serviços para o poder público, na sua maioria. A maioria dos trabalhos que eu desenvolvi foram projetos vinculados ao poder público, seja municípios como Bauru, já prestei muitos trabalhos para Bauru, mas também prestei trabalhos para o estado de São Paulo, para Minas Gerais, para outros municípios do estado de São Paulo, tá? Então eu tenho já uma experiência em tratativas, em assuntos e projetos públicos, mas não sou funcionária pública, nunca fui. Você é bauruense? Sou bauruense. Teve toda a sua vida, formação a maior parte dela, acadêmica aqui, vivida aqui na cidade? Não, a minha formação acadêmica foi feita em Londrina, estudei na Universidade Estadual de Londrina. Na UEL. Estive também num período fora de Bauru, trabalhei em São Paulo, dentro de órgãos ligados ao governo do estado de São Paulo, né? E dentro dos projetos que eu atuei, muitos deles se deram fora do município de Bauru, e nesses momentos eu estive fora. Mas estive a maior parte do meu tempo, inclusive do meu tempo profissional, em Bauru, né? Ainda que atuando em municípios fora de Bauru. Tá? Isso é importante porque ela conhece a realidade de Bauru e conhece as necessidades e aquilo que Bauru tem de carência, e ela já deve ter filtrado tudo isso para a sua aplicabilidade naquilo que ela agora estará exercendo. O Davi José Françoso já é um personagem que tem um pouco mais de vivência na área pública, até porque já atua na prefeitura e tem uma experiência interna. Por onde você passou, seja bem-vindo, é uma alegria muito grande tê-lo aqui, até porque você vai contar da sua atividade, da sua formação, daquilo que você pretende desenvolver. Muito obrigado pela presença. Boa tarde, Samuel, Letícia. Bom, eu sou quase patrimônio da prefeitura, né? Esse ano eu estou completando 35 anos na administração pública. Só que entrou lá garotinho, devia ter uns 5, 6 anos de idade. Não, entrei aos 17 anos. E durante esse tempo todo de prefeitura, né, eu ocupo hoje, eu sou analista em desenvolvimento de sistemas, né, da própria prefeitura, e graduei aqui em Bauru comunicação social pela Unesp, tecnologia da informação, fiz uma especialização na engenharia de produção em gestão de organizações públicas, e a última especialização que eu fui foi na área de um MBA em gestão de projetos, né? O meu, vamos dizer assim, a minha especialidade sempre foi tecnologia da informação, foi por onde eu trilhei todo o meu caminho na área pública. Fui gestor de tecnologia do município na administração do Tuga, passei pela Indurb, fiz um projeto de informatização na Indurb de 99 a 2002, retornei para a prefeitura em 2005,
E em 2010 fui para a Secretaria da Administração. O último projeto, além dos projetos na área de TI que nós desenvolvemos, desenvolvi o projeto do ponto eletrônico com uso de biometria para a prefeitura toda, né? E o que mais que você perguntou com relação a... Você já tinha, inclusive, uma experiência na própria secretaria. Sim, né? Na Secretaria de Administração eu estou há 5 anos, fui para 2010, estou indo para o 7º ano dentro da Secretaria de Administração, atuando nos processos internos e alguns processos de tecnologia voltado mais para a área de administração. Trazendo para a realidade um pouquinho daquilo que se fala no futebol, em qualquer outro esporte, você passou por alguns secretários, como alguns jogadores tiveram alguns treinadores de futebol, de basquete ou qualquer modalidade. E isso deu para acumular uma experiência daquilo que eles fizeram e daquilo que é o exercício do cargo. Sim. Isso vai facilitar e vai ajudá-lo, inclusive na sua função. Sim. Além disso, eu exerço outra atividade fora da prefeitura, sou professor universitário dos cursos de administração e logística, desde 2008, passando pelas ETECs e agora estando atuando na Uniesp, né? Então eu tenho essa habilidade na área de administração, né? As boas práticas que a gente vê na área privada com relação à questão administrativa, a ideia é trazer um pouco disso para a prefeitura. A minha pergunta para vocês, mas isso facilitou inclusive o fato de você já estar entrosado a ser indicado para ocupar este cargo de secretário? Sim, eu tenho dito até para os meus colaboradores, né? Às vezes o pessoal fala como que está a situação, como que está a tua secretaria e tal. A impressão que me dá é que essa estrada estava sendo pavimentada para um determinado momento eu passar por ela, né? É um desafio, o plano de governo do Gazeta é um desafio grande a ser cumprido. As dificuldades na estrutura organizacional vai nos demandar muito trabalho, muito esforço. Ele tem um plano de governo audacioso, né? Mas o fato de eu, vamos dizer assim, eu me sinto muito preparado, né? É um desafio que foi gostoso tê-lo aceito. Estou muito tranquilo com todos os processos internos e as demandas que estão surgindo aí. E você? Conta como é que se deu a sua chegada à secretaria. O Gazeta diz que ia analisar os currículos das pessoas para poder indicar. E você, como é que chegou a esse cargo? As primeiras conversas que eu e o Gazeta tivemos foi muito focado em planejamento, né? Ainda não pensando exatamente na pasta, na secretaria em si, né? Mas discussões de diretrizes para o planejamento urbano e para o planejamento do município de forma geral, né, para Bauru. E foi dentro desse contexto, dessa necessidade de se pensar mais o planejamento, de criar um espaço maior, não só para o planejamento, mas também para, especificamente, a revisão de legislações municipais, que é uma área que também eu tenho uma atuação grande, acabou ocorrendo o convite, na intenção da gente tentar criar uma estruturação melhor no planejamento e na condição de viabilizar as ações por meio de revisões legislativas, por meio da gente fazer uma reestruturação de algumas atividades, de alguns procedimentos na própria secretaria, que veio o convite para essa valorização dessa parte da secretaria que precisa de alguma reestruturação, né? E como é que você encontrou a sua secretaria quando chegou lá? Faz uma semana, já aprendeu tudo lá direitinho, já está... Eu cheguei um pouco depois dos demais, né, em função de alguns compromissos pessoais. Hoje faz uma semana que eu estou na secretaria. A secretaria, ela é complexa, ela tem muitas frentes, né? A Secretaria de Planejamento, ela atua desde o controle de uso do solo, como também emissão de diretrizes, a parte do próprio planejamento, né? Então, a gente tem um número grande de demandas, não só de funcionários, mas as demandas públicas dos munícipes. Ela estava, de certa forma, ela estava seguindo, ela estava, na medida da condição que se tinha ali, organizada, né? Mas é necessário uma série de investimentos em áreas específicas e é isso que eu estou tentando tomar conhecimento pleno. Ainda nessa uma semana não consegui em tudo, né? A gente tem tentado priorizar algumas partes que sim, já foram instituídas, outras ainda pretendo nessa semana tomar essa ciência. E você, como é que encontrou lá a sua pasta, você que já tinha atuação nela? Bom, a Secretaria de Administração,
Ela é uma secretaria que tem 150... Quem era o seu antecessor lá? Na verdade, foi o Everson Demarque, né? O Célio Busseroni foi assumir a presidência do DAI, o Everson subiu para a administração e agora o Everson assumiu, é outro funcionário de carreira, né? Assumiu a Secretaria de Economia e Finanças e eu fui indicado para a pasta de administração. É uma secretaria, nós estamos aí com 152, 153 servidores. Ela é responsável por toda a folha de pagamento da prefeitura, são 6.500 servidores. Além disso, ela faz todo o processo de compra e aquisição de 12, 13 secretarias, exceto Educação e Saúde, que tem as suas áreas de compras específicas. Uma secretaria também que realiza todos os concursos públicos na área de administração direta, salvo a área médica, que quem realiza esses concursos é a própria Secretaria da Saúde. Temos também um departamento de avaliação funcional, com administração dos planos de cargos e salários. Temos o almoxarifado, central, patrimônio, todo também administrado pela secretaria. É uma secretaria que ela já tem... Secretaria meio, não é? É uma secretaria meio e é uma secretaria já ajustada, é uma secretaria pequena, né? 160 funcionários, ela 150, 160, porém ela já vem muito bem estruturada nessa reorganização que o Gazeta quer fazer. É óbvio que nós vamos fazer algumas alterações. Nós trabalhamos hoje numa hierarquia de cargos que data de mais de 20, 25 anos, né? Então, a própria tecnologia, houve muitos avanços que todos os secretários estão tendo que fazer um diagnóstico e fazer um redesenho da sua secretaria, adequando ela às necessidades mais atuais, né? E é isso. E você tem que estrutura na Secretaria do Planejamento? Olha, a estrutura da Secretaria do Planejamento vai precisar ser reestruturada. A gente está fazendo uma revisão nesse sentido, tá? Hoje nós temos ali 2 departamentos, um departamento de planejamento, um departamento de uso e ocupação do solo, né? Então, existe todas as demandas ligadas à aprovação de projetos, licenciamento e fiscalização que estão dentro desse departamento de uso e ocupação do solo. E o departamento de planejamento, ele cuida da emissão de diretrizes e elaboração de projetos de obras públicas, obras viárias, dentro da responsabilidade pública, né? Já notamos uma necessidade urgente de se fazer uma reestruturação dessas atividades da Secretaria, né? Inclusive, estamos discutindo hoje a possibilidade de fazer uma divisão, onde a gente tenha dois órgãos para cuidar desses assuntos, porque são muitos assuntos, tá? Isso vai passar dentro desse processo de reestruturação administrativa que está sendo colocada para todas as secretarias, né? Mas a CEPLAN, ela tem até uma visão muito peculiar em razão dos assuntos que ela responde, né? Do impacto que essas questões têm diante da cidade como um todo, né? É por ali que a gente tem o recebimento de novas instalações, do crescimento da expansão, né? Da Onde fiscalização. É que funciona hoje a Secretaria A Secretaria funciona na Nuno de Assis, né? No prédio ali na Nuno de Assis, junto com a Secretaria de Obras e a Defesa Civil. Nós estamos lá, existe uma expectativa, inclusive, de uma mudança nesse sentido, né? Mas que tudo vai depender e vai acontecer a partir do momento que se definir claramente como vai ficar essa reestruturação, tá? Mas de antemão a gente sabe que é necessário fazer um investimento no planejamento. A gente precisa trazer algumas questões para dentro dessa secretaria ou dentro desse órgão que vai cuidar desses assuntos, que é a habitação e regularização fundiária. Temos também a discussão da mobilidade, que precisa ser incluída de uma forma mais enfática nas discussões do planejamento urbano, tá? E, de fato, investir numa equipe técnica para conseguir, além de fazer a emissão das diretrizes que nós temos hoje para empreendimentos, também conseguir fazer, com a atendendo às necessidades, que não são poucas, o planejamento efetivo do município, tá? Como uma ação prévia para essas emissões de diretrizes e para outras demandas que se tem, tá? Quantos funcionários tem a sua secretaria? Qual o orçamento? Como é que é subdividida em diretorias hoje? Bom, são 147 funcionários. Nosso orçamento, ele é um pouco maior, um pouco mais do que 7,5 milhões. Só que desse orçamento que nós temos, mais de 90% é folha. A folha. Né? Então, na realidade, nós temos uma capacidade muito pequena de recurso para outros fins. Então, existem determinados serviços que são complementares
para a execução do planejamento e que muitas vezes o orçamento é muito enxuto, tá? E é isso que nós estamos tentando levantar agora, quais efetivamente são essas atividades que demandam por contratações, né? Ou mesmo um recurso para investimento em infraestrutura, né? Para que a gente possa entender até que ponto é possível carregar essas demandas para outras secretarias ou não. A gente precisa de um investimento específico para isso. Nós sabemos que a própria estrutura, muitas vezes, de qualquer prefeitura, ela é antiga, ela não acompanhou a evolução mercadológica, tecnológica, funcional e careceu sempre, porque, quer queira ou quer não, as prefeituras sempre andaram capengando, encontrando dificuldades financeiras. E hoje nós vivemos, talvez, num momento até muito delicado. Claro que eu acho muito interessante que se pense nessas mudanças, mas a capacidade financeira dos municípios hoje está muito comprometida para esses avanços tecnológicos, principalmente na sua secretaria, viu, Letícia? Eu acho que é uma secretaria importante, estratégica, exatamente, mas que precisa desta tecnologia, da modernidade que uma administração pública necessita. Veja bem, até como o Davi mesmo colocou, nós seguimos uma estrutura organizacional de 20 anos atrás. Eu acho até que ele tem até mais, coisa mais antiga. Claro que não é do tempo ainda do guarda-livro, que tinha o registro funcionais dos funcionários, todos manuais. Eu acho que até isso ele já melhorou um pouco mais. Ainda tem, não? Ainda tem muito disso, né? Não, a prefeitura evoluiu bastante, evoluiu. né? Evoluiu. A gente... Desculpem, gente, não vai nenhuma acusação. Tecnologicamente, a prefeitura está muito bem, ela está com uma estrutura de, vamos dizer assim, a gente chama de hardware, né? Está com uma estrutura de data center, storage, servidores. Os sistemas de informação estão chegando cada vez mais nas secretarias, né? Vamos fazer alguns ajustes agora, eu estou até colaborando mesmo enquanto secretário de administração. A equipe de transição, o próprio Gazeta, me querem também um pouco com foco na área de TI, que eu tenho muita experiência nos projetos que já foram desenvolvidos. E a prefeitura hoje é assim, você vê, nós estamos terminando 2016 com tudo saneado, fornecedores em dia, ou seja, a prefeitura estava vivendo um momento difícil, como o país todo está, um momento econômico difícil, financeiro, social, mas a prefeitura, ela está, vamos dizer assim, ela está tranquila, né, ela não tem muito recurso para investimento, mas ela está com a casa organizada, né? E agora nós vamos ter que nos reinventar. Imagino que nós vamos ter que analisar, fazer o que chamávamos antigamente de fazer os trabalhos de OIM, né? Reestruturar os processos. Existem processos na prefeitura que foram conceituados há 20 anos atrás e eles continuam iguais hoje. Então nós vamos ter que nos debruçar sobre essa parte operacional, ver quais processos, identificar os seus gargalos. Já começamos um processo que ele é, vamos dizer assim, muito importante para nós na área de compras e licitações, porque se eu inviabilizar um processo de compra, eu acabo parando as secretarias fins, né? Então nós já estamos redesenhando, já montamos um grupo de trabalho para reescrever o processo de compra e licitações, para torná-lo mais ágil, mais eficiente, com menos aditivo lá na execução, ou seja, estamos pensando em processos. O Gazeta tem a intenção também de abolir os papéis na prefeitura, na medida do possível, né? Implantando conceitos de workflow, BPM, para poder as coisas tramitarem de uma maneira mais ágil, mais eficiente na administração pública. Por outro lado, você falou da sua experiência em projetos e levantamento GEOs e aerofotogramétricos, que muitos foram feitos. Hoje nós estamos até à disposição, fora a prefeitura, outros organismos e estatais ou não, ou modernos que disponibilizam as informações que eventualmente qualquer planejamento eficaz necessita. Eu acho que cai muito no que o Davi disse. A prefeitura, ela precisa passar por uma modernização, que eu acho que é a expectativa da gestão, existe um interesse da gestão em fazer isso, né? Onde a gente consiga tirar melhor proveito das informações que o próprio município dispõe, né? Então, por meio da informatização, da criação dos cadastros multifinalitários, né? Para que todas as informações sejam mais facilmente acessíveis, tanto para a equipe técnica, para as secretarias, como também para os munícipes, né? Que a partir do momento que a gente conseguir aperfeiçoar isso, eu acho que todos ganham, né? A gente consegue uma agilização interna,
as informações ficam prestadas para os munícipes de forma mais transparente, a partir de procedimentos que a gente consiga, junto com a TI, né, que eu acho que aí tem o envolvimento direto da TI, poder instituir esses meios de portais informatizados, de sistemas de gestão também para fazer o controle, né? Eu imagino que dentro dessa estrutura do controle do solo, a gente precisa de fato aperfeiçoar os sistemas de controle de gestão desses processos. É uma coisa que a gente já percebeu, né, nessas 2 semanas de governo novo, vamos dizer assim, nós estamos muito integrados. Né? Nós estamos nos comunicando diariamente, há uma proatividade entre problemas e busca de soluções de forma imediata. Então, eu que estou lá há 35 anos, estou sentindo que a administração começou muito bem, ela está muito coesa, está muito forte. Né? Está com, pelo menos, vontade, né? Isso, ela está articulada, né? Para a gente caminhar junto e resolver os problemas. Por exemplo, na área da Letícia, antigamente eu perguntava sempre para o secretário como é que está o portfólio para informações do município, para alguém que precisa ser estimulado a levar uma folheteria, alguma coisa que impressionasse. Claro que o mercado hoje está difícil, não sei, mas claro, essa fase eu espero seja transitória e um dia nós teremos que passar por ela. Esperamos que seja bem rápido, tomara. Mas, por exemplo, não precisa mais ter aquele calhamaço daquele portfólio para informar. Hoje aperta-se um botão, eu quero saber de Bauru. Como se fosse uma mulher bonita como você e ter todos os recursos para que a empresa, um eventual investimento no município, seja passado assim, num clique do mouse. A gente precisa dar informações mais fáceis de acesso, a gente precisa facilitar o acesso, atualizadas e eficazes. Né? Existe um trabalho que pretendemos fazer entre a CEPLAN e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico nesse sentido. Pois isso está aí na sua pauta, aí você pode perceber que eu incluí aí o interrelacionamento e a importância que você tem para essa secretaria. Sem dúvida. Que vai depender muito o sucesso dela, daquilo que você trabalhar. Eu acho que imediatamente o que a CEPLAN precisa assegurar, precisa buscar a agilização dos procedimentos para implantação desses estabelecimentos, desses empreendimentos no município de Bauru. Né? A gente precisa criar critérios que facilitem esse procedimento, que simplifiquem esse procedimento, que hoje, muitas vezes, ele é muito moroso, né? E acaba sendo algo que tira o estímulo desses estabelecimentos se fixarem na nossa cidade. Né? Então, aí que entra a questão, desde você repensar a legislação e os procedimentos que estamos hoje aplicando, está sendo aplicado hoje para a fixação, para o licenciamento, né, e aprovação de empreendimentos, de obras aqui no município, como todo o processo em si. Né? Então, isso é um serviço, é uma tarefa que nós temos como prioridade ser tratado, dentro daquilo que é de competência exclusiva da CEPLAN, como também naquilo que a gente vai discutir junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso tem que ser uma prioridade, sem dúvida. A gente tem que agilizar esse processo e facilitar para que, claro, dentro do planejamento, dentro do respeito a todas as condições que precisam ser seguidas, mas naquilo que a gente puder simplificar e agilizar, a gente faça o nosso dever de casa para facilitar essa chegada e a chamada dessas empresas. Ô, Davi, a Prefeitura de Bauru hoje é o maior empregador da cidade. Sim. É a maior indústria da cidade. Sim. E, consecutivamente, com 6 mil empregados, com 6 mil servidores, ela tem que oferecer o que uma empresa ofereceria em treinamento, em recursos, em salários. Como é que você pretende fazer tudo isso diante do quadro que nós temos hoje? Olha, nós já iniciamos algumas ações dentro da Secretaria de Administração, que na medida da verificação da sua funcionalidade, ela vai sendo replicada para outras secretarias. Né? Então nós já estamos desenvolvendo uma pesquisa de clima organizacional. Eu preciso conhecer o meu servidor, eu preciso conhecer as suas demandas, as suas necessidades, as suas reclamações, queixas, ou seja, eu preciso ter um feedback mais constante desse colaborador que eu necessito para que a coisa flua da melhor maneira possível.
Vamos também criar um banco de ideias, que eu acho que esse banco de ideias já existe em alguns municípios. Vou apresentar para o Gazeta um projeto para a criação de um banco de ideias, tanto para o cidadão como para o colaborador interno na empresa. E talvez criemos uma premiação para as ideias que forem relevantes, implementadas, né? E que mais que a gente tem feito? Todos os secretários estão realizando um diagnóstico da sua secretaria, conhecendo, vendo as suas demandas, seus projetos em andamento, estão trabalhando com uma escala de prioridades, aquilo que é necessário ser atendido de uma maneira mais rápida. Afinal, nós temos contratos, obras em andamento, convênios, ou seja, existe toda uma máquina burocrática em funcionamento, né? E está todo mundo ainda tomando pé dessa situação. Com relação aos servidores, eu pretendo tornar a área de recursos humanos da Prefeitura, que daqui para frente nós vamos trabalhar muito com gestão de pessoas, né? O conceito é mais voltado para a gestão de pessoas, com foco no colaborador, na importância do colaborador, o conhecimento tácito, né? Essa coisa do bem intangível. Nós vamos trabalhar com todas essas ferramentas aí sim. Vamos falar de 5S, vamos estar trabalhando com ferramentas da qualidade, ou seja, usando mecanismos aí para tornar a administração pública cada vez mais eficiente e poder prestar um serviço melhor nas pontas. Quando qualquer administrador público chega, quando qualquer prefeito chega, ele vai dizer, olha, a minha meta é fazer um plano de carreira e de funções e de salários. O Rodrigo não foi diferente. Ele até tentou, esboçou e criou alguma coisa na sua administração, priorizando algumas áreas e outras não ficaram tão satisfeitas e não conseguiu os mesmos resultados e pelo menos é o que acha algum funcionários de algumas secretarias. Outras tiveram um certo privilégio. E com isso vira custos, vira em aumento da folha e tem um detalhe, diferente da empresa privada, é que você tem um limite prudencial e um gasto regulado onde você pode atingir, de acordo com a legislação, um valor da folha de pagamento daquilo que prevê o orçamento. Eu te pergunto, como é que está passando pela administração hoje este assunto que o próprio sindicato da categoria já começa a dizer, olha, peraí, eu quero sentar do seu lado para avaliar o potencial e o que pode acontecer neste primeiro ano de administração. Qual que é o cenário atual? Nós estamos, os 3 planos da administração municipal, saúde, educação e as outras 12 secretarias, todos estão completando 5 anos. Saúde completou 5 anos de PCCS agora em novembro. Tem 12 secretarias que a administração toma conta, que vencem os 5 anos agora em janeiro, e a educação em março. O que acontece quando esses planos completam 5 anos, né? É o prazo que o funcionário teve para buscar qualificação e é o momento agora dele requerer uma progressão por qualificação profissional. Então ele vai subir de nível ou na vertical ou na horizontal. Essas demandas estão chegando, a gente não sabe ainda exatamente o impacto disso na folha de pagamento, mas vai gerar um impacto e isso vai se dar também no momento de negociação salarial com a classe, né? O Gazeta, ele faz parte do plano de governo e ele já está colocando em prática a criação de uma mesa de discussão permanente entre servidores, sindicato e administração. E ele também conta, essa semana que passou foi apresentado para ele, um mecanismo que já faz parte dos planos de cargos e salário, que é o Conselho de Política, que nós chamamos de CIPAR. É um colegiado de servidores criado naquelas leis há 5 anos atrás, justamente para conduzir os atritos, as defasagens salariais frente ao mercado, ou seja, é um colegiado de servidores que vai administrar, zelar pelos PCCS. Agora, é um ano super difícil, né? Tudo isso passa pela lei de responsabilidade fiscal. Sim, pode cair tudo por terra, dependendo do limite prudencial e limite orçamentário e aquilo que vai ser arrecadado. Isso, nós já estamos internamente... as pessoas que estão comigo na secretaria já estamos construindo cenários, né? Cenários de 1%, 2%, ou seja, para poder depois nessa mesa de discussão apresentar, receber as propostas, analisar essa situação toda. Letícia, eu recebo mensalmente aqui uma tábua
de estatísticas, por exemplo, das atividades dos postos que estão instalados do município, do estado, no próprio poupa-tempo. E vejo que a CEPLAN é um dos órgãos muito requisitados para informações, serviços e procurados no posto avançado lá do poupa-tempo. Também à distância, eu quero dizer uma coisa para você, que eu acho que muitas coisas que a CEPLAN faz, ela podia transferir para um outro tipo de secretaria para fazer aquele serviço. Ela passava as informações, outro órgão poderia fazer, até porque eu entendo o CEPLAN como planejamento na acepção do termo e da própria palavra. Isso, é por isso que essa reestruturação é tão urgente. Não tenho dúvidas também que ali concentra uma quantidade de demandas dos munícipes, ou até mesmo para apoio das demais secretarias, que precisa ser revisto. Tá? A nossa intenção, o caminho que nós estamos traçando é para uma divisão. Nós vamos criar ali a questão do planejamento, né, que a intenção até é seguir para aquela ideia do Instituto de Planejamento, né, e criar uma nova secretaria para tratar de assuntos relacionados ao controle do solo. Tá? Isso ainda está em estudo, tá certo? Mas existe uma expectativa para que seja esse o caminho traçado, tentando realmente separar o planejamento, as ações de planejamento, de elaboração de planos, de estratégias do município, daquilo que é rotineiro, que tem muito a ver com essas demandas do poupa-tempo, né, de aprovação, de licenciamento, de fiscalização, ou de alguma demanda específica dentro do território, que merece ser tratado dentro de uma secretaria específica. Tá? Bom, vocês ainda estão em início de atividade, estão tomando pé e, claro, outras vezes vocês voltaram aqui para falar do desenvolvimento daquilo que está sendo colocado em prática, até porque são secretarias importantes e secretarias que têm muito a passar para o seu público, o público interno ou o público externo, acerca das atividades que estarão desenvolvendo. Muito obrigado a você, Davi, e que você tenha sucesso à frente desta importante secretaria e que possamos muitas vezes trazê-lo para que você passe as informações que, claro, nem sempre é chegado com a velocidade ao público interno, mas o público externo também merece saber aquilo que está sendo feito dentro do coração, dentro de todo o corpo de uma administração. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Samuel. Estamos sempre à disposição, né? Nas horas vagas eu sou escritor também. E esse é meu segundo livro e eu trouxe para vocês, para a TV você me autografe, por Já favor. Já está autografado. Ok. Depois você pegue, por favor, alguns livros. Eu preciso dar para todos os secretários, que nem todos estavam aqui em Bauru ou na própria administração. Eu também quero retribuir essa gentileza para vocês. Você não me trouxe nenhum livro, mas trouxe a sua simpatia e a sua vontade de acertar como secretária. Eu espero que você seja bem-sucedida à frente da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Bauru. Sucesso e bom trabalho para você. Muito obrigada. E quero revê-la outras vezes. Estou à disposição. Tá ok? Tá bom. Nós estamos encerrando o nosso enfoque regional desta segunda-feira. Aos que nos acompanharam, deixamos os nossos agradecimentos e o convite para que estejam nos horários alternativos dos nossos telejornais. A nossa obrigação é mostrar tudo aquilo que esta cidade, esta região está fazendo, principalmente agora no poder público das novas administrações municipais. E na medida do possível, estamos tentando colocar o munícipe, o telespectador do Centro-Oeste paulista, a par do que está acontecendo no poder público de sua cidade. Muito obrigado a todos e retornaremos amanhã. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados e sejam felizes nas suas atuações nas secretarias. Até amanhã, se Deus quiser.